Olá, bom dia. Estamos aqui de novo na nossa nova série de lives. Agora é uma live de mentorias ao vivo. Então, vou esperar o pessoal chegar para a gente poder conversar e tirar as dúvidas de vocês e conversar um pouco sobre arte, autoconhecimento. Se a gente pode desenhar junto. Vamos ver como vai ser hoje, né? Tudo bem? Tudo bem, E aí, prazer te ouvir. muito obrigada pela presença. E você se chama como? Meu nome é Margarete, mas meu apelido é Maga. Eu vi que seu nome é Maga. Então tá, Margarete, você, ou Maga, como você preferir. Você me diga então o que você gostaria de saber, como que tá, você produz a arte, como que é o seu processo? Então, eu fiquei um tempo. Meu processo de produção é muito lento Aham, e eu faço muitas repetições, né? Eu faço algumas coisas e vou repetindo. Eu trabalhei um tempo com gravura e depois com cerâmica. Eu gosto muito da cerâmica, massa. mas eu tinha muita vontade de voltar para o desenho. Eu acho que eu me afastei um pouco do desenho. Eu fazia essas cabeças, sabe? Não sei se dá para Certo, ver. Dá para dá ver? para ver. Uhum. E só que e umas peças assim, enfim. Aham. Só que é, eu acho que o desenho foi eu tive uns entraves assim com o desenho e tinha muita vontade de voltar. E gostei muito da forma como você apresenta o desenho, né? Que é bem significativa, bem interior, de dentro para fora. E comecei a assistir alguns vídeos seus. E até na última, na sexta-feira, né, você falou, eu perguntei sobre. A gente tem vários elementos e eu falei que eles parecem desconexos, mas na verdade não é que são desconexos, ficam soltos, né? Uhum. E não, acho que era isso. Acho que era para falar sobre como. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que você falou sobre contar a sua história, né? Contar a sua história no desenho, se ligar à mitologia. Na verdade, eu não tinha preparado assim uma pergunta específica. Eu estou te falando as coisas que estão passando na minha cabeça. Não, legal porque você falou isso naquele dia, você fez essa pergunta bem no finalzinho da live, e eu acho que tem uma coisa interessante sobre isso, inclusive sobre essa coisa das coisas estarem desconexas ou não conectas, ou né, um pouquinho soltas, ou mesmo esse negócio de como que você conta essa história, como que você liga esse fio, né? Então eu vou É. te dar umas dicas e aí você pensa um pouco sobre isso também, e aí você sente como que é isso para você. Porque acontece uma coisa que é assim, quando eu acho que, bom, esse é um ponto assim, ó, o que acontece? A gente tem uma vida lá de muitos interesses, né? De quando a gente é criança, a gente tem Sim. uma curiosidade muito ativa, né? Tipo assim, quando a gente pensa, por exemplo, um filhotinho, né? Você Não, pega um cachorrinho, quando ele começa a se desenvolver, né? O que acontece com o aham, cachorro? Ele tem muita curiosidade, tudo ele quer saber, ele quer subir, ele quer pular, ele vai. E se você reparar, por exemplo, essa questão, um cachorrinho, por exemplo, não sei se você tem cachorro, né, e tudo mais, eu já tive. já teve. Então, o que que Muito. acontece? Por exemplo, se você tem um cachorro que quer pular o portão, não precisa nem ter cio, nem nada, não estou nem falando de uma cadela no cio, porque isso vira uma coisa, assim, só uma vontade de sair, de ir para a rua. O cachorro tem aquela vontade, vamos supor. Ele fica muito implacável naquela vontade. Então, a curiosidade dele, ela é muito ativa, ela alimenta a vontade, aquilo vai fazendo assim, e aí ele, assim, é muito difícil de segurar se ele encanar de ir. Sim. Então, tá bom. Aí, o que acontece? Tem uma coisa que acontece que é interessante também, que é assim, aí agora pensa em você criança na sua vida e tal. Aí você vai se desenvolvendo e a gente tem muitas coisas que são as coisas que estimulam a nossa vontade, né? Aham, E que são porque são os nossos interesses.
infantis mesmo, né? O que você gostava quando você era criança? O que despertava o seu interesse, né? Por Sim. exemplo, né? Então, e isso é uma coisa que são coisas, são elementos que fazem parte da sua singularidade mesmo. Aham. E é engraçado porque às vezes a gente não. Eu acho legal, assim, por exemplo, né? Quando eu pego tem essa pintura, que foi uma pintura coletiva que eu fiz com um grupo de pessoas uma vez, e que ela eu estava estudando Pollock, como que é a técnica dele e tudo mais. Só que olha que interessante que foi isso, porque quando você pega na história dele, né? Ele tinha uma história que era o seguinte: ele ficava competindo com os amigos, qual amigo conseguia fazer xixi na neve, né? E tinha uma competição do xixi que vai longe, que não vai longe, e aí ele era o menor do grupo e tudo mais. E aí, só que aquele desenho do xixi na neve teve a ver, de uma certa forma, com essa forma de pintar dele, né? Uma Aham. acumulava e a descoberta dele e tudo mais. Então, assim, isso dando um exemplo, né? Mas assim, todo mundo tem na sua história os elementos que te despertam a curiosidade, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Se você está me acompanhando. Sim. Então, o que acontece? Para a gente poder fazer essa conexão, fazer esse fio, né? É muito interessante de você, por exemplo, fazer uma lista. Faz uma lista das coisas que você gostava, que te despertavam interesse. E essas coisas, porque a gente tem uma mania, quando a gente vai falar de arte e tudo mais, de fazer uma coisa, sempre é uma coisa grandiosa, né? Ou que a nossa missão, ela é uma coisa sempre grandiosa, que você vai ter que mudar o mundo inteiro, e é uma coisa que... Só que é engraçado isso, né? Mas essa grandiosidade, ela é muito uma vaidade de uma coisa X que a gente inventou, né? É verdade. E quando a gente vai pensar, e você vai fazer essa sua lista, por exemplo, você vai reparar que ela vai ter coisas muito simples, né? Aham. Você vai reparar que você, de repente, pode ser que você, quando você era criança, você gostava de, sei lá, de português. Aí pode ser que você gostava de uma cor específica, ou de passear, né? Enfim, eu gostava muito de esporte. Às vezes eu falo, eu gostava muito. Olha que engraçado, eu tô com uma foto aqui que foi coincidência, eu não peguei isso de propósito. E tinha uma coisa assim, por exemplo, eu gostava muito de vermelho, né? Para mim, vermelho, tudo era vermelho para mim. Aham. E, é, e aí eu gostava muito de macarrão também. E eu não sabia, tipo assim, o que que vinha primeiro. Se eu gostava mais de macarrão porque era vermelho, você gostava de vermelho porque era a cor do macarrão, era uma coisa assim. Então, tem essas brincadeiras. Aí eu fui cozinhar depois e tudo mais. E aí eu tenho essa foto aqui, eu acho muito legal, porque é a foto eu bem pequenininha, e eu tô com uma galochinha vermelha, bem maltrapilha assim na rua. Olha só. Bem legal. É, Bonitinho. tudo vermelho, a botinha vermelha. Então, assim, É. era tudo uma coisa vermelha. Só que, olha que interessante, eu gosto muito de vermelho. Só que, e o vermelho, ele também tem. E aí, quando a gente foi estudar mais, inclusive sobre a rubedo e sobre as questões do próprio vermelho, o que que é, eu tenho aqui o rubi, que é vermelho. Então, assim, quando a gente vai vendo como essas coisas elas vão te compondo e vão, na verdade, agregando na sua força, Sim. entendeu? E simplesmente pelo fato de você fazer elas. Né? Aí você faz a sua lista e fala assim, nossa, eu tenho essa lista de coisas. Deixa eu começar a resgatar isso. Deixa eu fazer, ver como que eu sinto, porque às vezes acontece que essas coisas, elas por alguma razão, alguma passagem, você corta essa conexão e aí deixa isso para lá, deixa de fazer, entendeu? Aham. E aí você tá me acompanhando, né? Tô. Tá, legal. Então, eu acho que é uma dica, assim, para você, de repente, pesquisar mesmo isso, sabe? Eu fiz Que é essa assim, lista. Eu fiz você essa fica lista. Fiz, porque ótimo. você tinha pedido naqueles 3 dias, né? Eu fiz. E isso é uma coisa que eu já tinha percebido. As Uhum, minhas maiores lembranças da infância estão relacionadas ao fazer manual, as coisas que eu fazia com a mão. legal. A Uhum. minha bateria do celular vai cair. Deixa eu ver se eu acho meu carregador. Mas eu estou te ouvindo. Agora, uma coisa que você falou também interessante foi sobre
contar a sua história, né? Elementos da sua história. Uhum. Liguei o carregador aqui que ia cair. Eu tive uma intuição, assim, ano passado, sobre conte a sua história. Eu falei, mas como? Né? Pensei, como? Contar como a minha história? Foi uma intuição muito forte, assim, que veio. Como que eu posso contar a minha história? Aí eu percebi que todos os trabalhos que eu fiz até hoje de arte, eles, depois de um tempo, eu fiz uma leitura deles que falavam muito que foi muito importante para minha evolução, que é uma das coisas que você fala também, né? Uhum. E aí eu falei, como que eu vou contar essa história? E na semana passada, naqueles 3 dias, você falou sobre isso, né? Sobre a história, sobre essa Uhum. coisa da história. Aí foi ligando muito as coisas que eu vou intuindo com o que você fala, É. Uhum. né? Aí eu É, falei, bom, como que eu vou contar essa história? E comecei a fazer os desenhos lá. E foi super interessante, porque quando eu desenhei o sapato, né? E aí veio a coisa do enraizar, que é uma necessidade assim que eu sinto. uhum. Eu preciso enraizar, porque eu sou muito da copa da árvore, né? Eu viro muito para cima. Nossa, fez muito sentido. Eu falei, gente, eu tenho que estar aqui na Terra, nesse planeta, ligando com as coisas que estão aqui, É. né? Acho que de repente essa coisa de que você, que nem você falou, né? Essa coisa do sapato e tudo mais, que foi uma coisa importante. Esse tipo de desenho, que é desenho de contorno puro, né? Ele é um tipo de. Tanto ele quanto aquele. Acho que eu não lembro se no traço para artista, acho que não tenho, de modelagem. Modelagem eu passei mais nas lives, assim, é um outro exercício. Tem Aham, nas lives do YouTube, tem lá vídeos falando de modelagem. Que é legal, você que trabalha com argila, né? aham. Provavelmente tem essa relação, acho que para você vai ser legal de trabalhar isso. Mas assim, tenta fazer então mais essa coisa de tipo, desenha um pouco mais pé, desenha um pouco mais sapato, pesquisando essas formas de desenhar com a modelagem, né? Aham. Você vai ver que é muito legal, porque é um tipo de exercício que ele passa bem pela sensação do tato. E como você está falando, você tem essa coisa das mãos e tudo mais, Sim, desenha como se você estivesse modelando. Então, por exemplo, você vê uma superfície, você vai fazer assim, aqui é fundo, você vai olhar alguma coisa, assim, muitas coisas por aqui, meu Deus, fiquei assim, aqui não fica muito fácil. Mas assim, por exemplo, se aqui é mais fundo do que aqui, né? Para sim, você. Então, se você tivesse com lápis, você afundaria mais o seu lápis aqui e soltaria mais ele aqui. sim. Entendeu? Então você Ah, afunda, entendi. e esse afundado e essa coisa que vai para dentro e vai para fora vai te dando essa noção da superfície, da profundidade. Isso não é luz e sombra ainda, isso é modelagem mesmo, Tá. né? Dá para você enxergar o objeto porque vai ter o fundo e o raso, entre aspas, e você vai fazer ele todo a partir da sua percepção de tato, Uhum. entendeu? E isso você vai ver que vai ser legal porque vai casar com essa coisa da cerâmica que você já tem, né? Sim. E aí dessas modelagens, aí você vai conseguir construir a sua linguagem do desenho ligado com isso. Ah, muito bom. Ótimo, É, legal. Que eu acho que é o ótimo. que faz a liga, né? Que é o Exatamente. que vem É. de dentro. E aí, uma dica, só para já que a gente estava falando sobre essa coisa da história e das coisas das suas memórias e tudo mais, escolhe algum elemento desses que você lembra para desenhar. Tá. Vai pensando, fala assim, eu desenho a própria mão com modelagem, ou uma memória que você tenha, uma foto. Tipo, vai buscando esses elementos para você poder compor entender como que é esse cenário, entendeu? Aham. E escreve, arruma um diário, escreve o que acontece com você, como que está, e não deixa de fazer, vai desenhando, vai desenhando. Legal, entendi. Foi muito interessante também, porque quando você fez a pergunta, o que você fez, que propósito você tinha e conseguiu realizar, e o fruto disso, e o que você queria fazer e não fez.
Foi muito louco, porque eu lembrei justamente do meu primeiro mestre, que foi da pintura, ele era da pintura, um artista da pintura, e quando eu segui. Não, a primeira coisa que eu fiz foi seguir a minha intuição, que foi estudar arte, né? Que era uma coisa que eu não pensava em fazer e que deu Aham. muito certo. Mas a segunda foi que esse mestre, ele falou, não, você tem que largar tudo e pintar o dia inteiro, porque era o que ele fazia, né? Tem que fazer isso, porque você tem que se dedicar, tem que tal. E na época, por várias coisas, eu tinha filhos, eu tinha uma vida toda, eu não fiz, mas ficou aquele desejo. E ele tem dois painéis muito interessantes no metrô em São Paulo, e um mostra os pés gigantes e o outro as mãos. Olha isso, que interessante. E eu falei, nossa, gente, eu tenho que voltar lá naquela história, É, e porque conectou um monte de coisa, né? Foi muito, muito exatamente. assim, louco. Isso que você está falando é muito legal, que tem a ver com a live lá que eu falei na semana passada, hoje é segunda, que é o seguinte, porque acontece, tem uma coisa que é aquilo, né, que eu falo assim, né, a gente tem que cuidar das coisas que a gente sabe, a gente tem que cuidar daquilo que a gente faz, que é esse fazer mesmo, e aquilo que a gente se torna, né? Então, Sim, são três pilares são três pilares, assim, super importantes mesmo para você poder se estruturar. aham. Ó, eu estava te perguntando aqui qual que é o nome do artista. Depois você fala aí. Ah, é o Gontran, Gontran Outro. Guanais Neto, é. Ele já desencarnou faz uns 2 anos. Entendi. Gontran. É. Então tá, então o que que estava falando, né? Eu estava dizendo assim, que isso que você falou, que ele fala, você tem que se dedicar e fazer só isso, tal, não sei o quê. Então, é muito verdade uma coisa. Peraí, engasguei. Por exemplo, aquilo que a gente falou sobre na semana passada, que foi esse assunto, né? Como que é a técnica, né? O que que faz a gente evoluir, né? E aí a gente chegou numa coisa assim, a técnica, antes da técnica, o que vai fazer você evoluir, na verdade, é uma decisão, né? Aham. Porque aquilo foi legal, porque eu até mostrei aquela foto, e eu mostrei aqueles dois desenhos, né? Tipo, da Roberta, que ela tinha feito um primeiro, que ela Sim, fez um desenho, e aí ela falou assim, me salva aqui, como que eu faço? Tal. Daí eu falei para ela, olha, se você se dedicar a realmente olhar todas as nuances que tem na pele desse camaleão que você está desenhando e buscar cada vez mais conhecer isso, né? E desenhar e tudo mais, você vai vir essa renda que ele tem na pele, você vai ver que é. você vai ficar satisfeita, né? E aí ela falou, ai, nossa, eu fiquei meio assim de encarar, mas aí eu encarou e fez. E aí, o que foi interessante? Foi que, para ela fazer do desenho A para o desenho B, do primeiro desenho para o segundo desenho, ela não teve nenhuma evolução técnica, no sentido assim, ela teve que estudar uma técnica enorme para ela poder fazer aquele trabalho, né? O que que ela Aham. fez? Ela decidiu se aventurar, ficar umas horas ali fazendo, passar por aquela experiência e fazer, com aquela Sim, mesma técnica que ela tinha, né? sim, Ela decidiu aquilo, com aquilo que ela já tinha, ela conseguiu um resultado muito, muito melhor, muito superior. Então, olha que interessante isso que eu vou falar assim. O que acontece? Quando a gente faz isso, isso é muito louco, assim, porque quando a gente faz isso, a gente se coloca num patamar bem acima. Você entende para você que você consegue uma coisa muito além do que você estava conseguindo antes. Você fala, nossa, eu já consigo isso. O meu piso subiu. E aí você vai ter com certeza alguns dilemas com a sua consciência, do sentido, meu piso é outro. Você é, vai parar de pensar um pouco o que vem embaixo disso, sim. né? Ou quando você aceitar, você vai ficar em crise um pouco mesmo, porque você sabe que você já consegue mais, né? Aham. E aí é interessante isso, porque é isso que ele falou para você, né? Olha, vai fazer só isso, né? Tipo, no sentido, se dedica, Sim, né? Se aventura para isso, porque você sim, vai colher, né? E sim. é um tanto isso, na verdade, mesmo, né? E tem Exato. essa. Não dá pra gente negar que não tem essa. Vai falar assim, vamos ficar só fazendo uma coisa intelectual aqui? Ah, legal, a gente vira um souvenir intelectual, Isso, né? exatamente.
Mas o trampo mesmo, tipo, você tem que sentar e fazer. É, exatamente. E aí eu pensei, falei, naquela época, isso, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, realmente eu não podia fazer isso, mas agora, não que eu vou fazer 15 horas por dia, mas agora eu posso, né? É uma escolha. Claro, aham, exatamente. Mas é que é uma coisa assim, você vai entendendo, né, como que aquilo funciona, né? Porque uma coisa é você falar assim, então tá, então eu vou fazer isso uma vez por semana, é uma forma. Quando a gente fez aqui todo dia, a gente falou assim, eu falei, eu propus, vamos fazer uma live, vou desenhar com as pessoas todo dia. Ficava aqui todo dia. Eu vinha sábado, domingo, feriado, qualquer dia eu estava aqui. Chuva, sol, eu estava aqui. E o que aconteceu? Foi muito legal para quem participou. Para mim Sim. também foi muito legal, porque eu também estou colhendo resultados de desenhar mais, Aham. né? E é um fato que, assim, tipo, só que foi um tempo que a gente dedicou, era 1 hora por dia. Sim. Falar, o pessoal está comentando aqui, sagrado, o pessoal que estava aqui participou. Ah, Não, eu não tô bem. só para mim. É, Então, assim, né? Acho que essa é legal mesmo de assumir tudo isso. Tem um propósito, tem coisas que você tem que fazer para você conseguir aquele propósito, não tem como, sim, né? é, Então, é legal isso, né? Porque ligar esses pontos inclui olhar todos esses pontos, né? sim, é verdade. Quando você Legal. encontra o significado, né, fica mais fácil, eu acho. É, e ao mesmo tempo, exatamente, né? E ao mesmo tempo, essas coisas vão sendo construídas, você vai crescendo, né? Tipo, ó, um desenho que você faz hoje, e é isso que é legal, que eu vou fechar com uma coisa que acho que é bem importante com o que a gente está falando, que é o seguinte: entende uma coisa, essas coisas que eu falei da infância são, que eu falei dos interesses que vinham vindo lá de quando você era criança, são teus traços, né? E a Sim, sua tarefa, enquanto artista, enquanto pessoa, é desenvolver esses traços, esses arquétipos, e vir trazendo roupagens mais graciosas para ele, entendeu? é, Por isso essa importância dessa construção dessa linha e dessa conexão mesmo com esse fio dessa história, essa coerência, entendeu? Então, você vai encontrar partes que não deram muito certo, ou que ficaram meio incoerentes, aí elas precisam de ressignificado e tudo mais. Às vezes, você retrata uma passagem, por exemplo, um conteúdo seu, que é um conteúdo de dor. Às vezes, você busca o que seria uma coisa muito evoluída, né? Uma coisa que você talvez ainda não acesse, mas você sim, busca tratar aquilo que você ainda não acessa para você aprender com aquilo que você retratou, exatamente. Eu vi isso mesmo. não é? Verdade. É isso mesmo. Então, Verdade. é evolutivo o negócio. Ao mesmo tempo, você pega os fragmentos, ao mesmo tempo, você pode fazer uma coisa e falar, nossa, mas eu quero tanto essa transcendência, eu quero tanto transcender isso. Aí você vai lá e retrata o transcendido já. Sim, exatamente. E aí você começa a aprender com aquilo também, É verdade. né? É verdade. Então, acho que isso, assim, fechar essa linha, assim, gera muita coerência mesmo, assim. Pensa isso com o desenho, né, ó, o pessoal falando que foi maravilhoso, a riqueza do processo, né? Isso. É. Certo? Eu acho que eu agradeço muito porque eu acho que a forma como você coloca, você fala do todo e você une as partes, né? Você Isso. consegue unir as partes e ter uma visão do todo, o que dá muito sentido, né? Para quem trabalha dessa forma. Acho que você conseguiu fazer essa liga e consegue transmitir isso muito bem. Ah, que bom, obrigada. Beleza. Eu que agradeço. Tá bom, então é isso, né? Acho que essa pergunta fecha aqui. Eu vou ver se eu convido uma outra pessoa, então, para perguntar também. Tá bom. Obrigadíssima, viu, pela participação. Obrigada, Cariane. Obrigada. É, vamos ver como que fecha, que eu nem sei como que sai. Eu também não. É um mistério. Ah, aqui, saiu. Aqui a Vanessa fez um comentário, né? Como se retratasse o futuro. Ah, legal, essa pergunta.
Sim, Vanessa, tipo isso. Você resgata um ponto de onde você está e você coloca um ponto onde você quer ir e você retrata e você começa a fazer essa ponte, né? Tipo, deixa eu me levar daqui para lá. Muito bom. Vou chamar mais uma pessoa então para a gente conversar mais um pouquinho aqui. Peraí, vamos ver. Parece que deu. Aê! Olá, bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bem? Ah, que legal. Muito bom, bem-vinda. Obrigada. Diga para mim o que você gostaria de saber. Bom, eu estou voltando, né, a tentar experimentar o processo em si. Eu sou artista plástica e eu estou fazendo faculdade na UFRJ. E aí a gente fala muito em processo, sentar e pensar uma forma. E isso é importante, é claro que é importante. Mas precisa ter algo a mais, sabe? Precisa ter um extra, não pode ser só a forma. E aí eu lutei bastante buscando esse extra. Eu cheguei a trancar a faculdade, viajei, fiquei morando longe um tempo, procurando, né? E aí eu comecei a notar que algumas formas se repetiam, tipo a mulher sem cabeça, que não é exatamente uma mulher decapitada, é só o rosto dela não aparece. Certo. E eu percebi que o homem externo também. Então, eu tenho um monte de desenhos, assim, várias técnicas de aquarela, de guache, né? Esse Hum, homem de perfil sempre usando um terno, um casaco, uma jaqueta. uhum. E, para mim, é uma experiência sempre bastante intensa quando esses personagens aparecem, né? E quando você falou essa coisa a questão da infância, aí eu me lembrei que o Homem de Terno, eu acho que o Homem de Terno é uma memória do meu pai, porque ele trabalha usando um terno, daí eu Uhum. via esses amigos dele, essas figuras, esses homens de terno, e sempre tem uma coisa muito dramática quando eu trabalho com esses homens de terno. Eu Uhum. sempre inconscientemente busco cores fortes, escuras, uma pincelada mais grossa, com mais tinta. E já Uhum. a menina sem cabeça, ela já vem uma coisa mais fluida, uma coisa mais de linhas. E no momento, a luta, né, é tentar criar formas de colocar esses dois personagens dentro das mesmas composições. Tentar compor trabalhos usando esses dois personagens, assim. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O homem tem cabeça, tem rosto, tem Sim, cabeça. sim, sempre. Só para eu saber. Deixa eu te falar uma coisa. É legal você estar falando. O que que acontece? Vou dizer algumas coisas para você. Uma coisa é toda forma, né? Toda forma tem uma intenção, certo? Então, nisso, o que que acontece, né? Quando você pensa assim, os corpos, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar, assim. Os corpos, a gente tem os nossos formatos de corpo que a gente tem, essa coisa que cada pessoa é de um jeito, sabe? Essas Sim, diferenças, são formas diferentes e são formas que têm dentro delas uma intenção. Tem um motivo pelo qual você tem a forma que você tem, por exemplo, certo? Né? Esses motivos eles têm a ver com as nossas passagens, as nossas histórias mesmo, né? Acontecem coisas na sua vida, você registra aquelas experiências no seu corpo e aquele corpo você entende, faz síntese, né, das coisas da vida e aí você registra aquilo no corpo e aquilo você vai tendo uma intenção, né? O seu corpo, a forma do seu corpo, por exemplo, tem uma intenção. Então isso é uma parte. Agora existe uma outra coisa que é o seguinte. A gente tem essa questão do o feminino e o masculino, né? O que acontece com essa coisa do feminino e do masculino? Isso é uma coisa que é o seguinte, o feminino e o masculino são dois arquétipos antes de tudo, né? Antes do pai e da mãe, claro que você tem essas experiências do seu pai e da sua mãe, e é como que esses arquétipos, como você entendeu esses arquétipos no mundo, né? Como você assimilou, como que você
a síntese que você fez de masculino e a síntese que você fez de feminino, ela tem muito a ver com o pai e com a mãe, né? Num determinado ponto. Mas dizer uma coisa, agora indo um pouco mais, transcendendo um pouco essa questão de pai e mãe, porque existe isso, mas assim, existe uma outra coisa que é o seguinte: o feminino e o masculino dentro da gente, eles precisam sim casar, trabalhar juntos, né? Por exemplo, se você fizer uma experiência de desenhar um círculo, pega um compasso, faz a experiência, desenha um círculo. Faz agora, você tem um compasso aí? Nesse momento não tenho. Eu tô com uma caneta aqui, um caderno para fazer algumas anotações. Uma coisa redonda? Hum, Que você possa um prato, que você possa cercar, porque eu quero que ele seja perfeito, assim, por isso que eu tô. eu tenho uma bola de água aqui. Ela tem a base redonda? Ah, e ela tem uma base quadrada. Meio. Eu precisava de um redondo. Bom, enfim, vamos começar. É que seria legal você perceber isso aqui. Enquanto a gente conversa, você ia anotar o que eu estou te falando. O que acontece? Se você, quem tiver também em casa quiser fazer essa experiência, é muito interessante, né? Se você fizer vou pegar aqui até uma coisa que eu tenho aqui, uma fita crepe. Legal. Vou fazer uma aqui. Então, isso aqui não vai ficar perfeito. Quando a gente faz, por exemplo, né? Você consegue enxergar aí? Sim. Não vai ser muito eficiente agora, sim, mas é o seguinte: se você ficar um tempo olhando para essa imagem, essa forma, é uma forma, certo? Você vai perceber que algumas coisas acontecem com a sua percepção. Sim. E nisso, por exemplo, né? Tipo, é comum. Que palavras que você diria, por exemplo, se você olhar para isso? Se eu ficar um tempo olhando, primeiro eu tenho a impressão que a linha começa a se mexer. Certo. Depois eu começo a lembrar de bolas pulando, de sol, e as coisas vão se desenvolvendo assim no sentido de tudo que eu, não sei, vai me remetendo a uma série de coisas que eu já vi, um bambolê, por exemplo. Uhum. Tá, então começa a vem um fluxo, vem uma certa coisa. Eu vou colocar isso em contraste com uma outra coisa, tá? Eu não vou. Vou fazer o seguinte agora. Se eu fizer assim. Opa, peraí, ó, não ficou muito bom. Isso eu queria precisava de um compasso, era melhor. Peraí. Se eu fizer assim, o que acontece? Peraí, consegue ver? Não sei se está conseguindo ver. Consigo sim. Uhum. O fluxo se transforma completamente. E Sim. aí eu já começo a pensar no orifício, já começo a pensar em me aproximar mais para ver o que tem dentro desse buraco aí, no meio. Perfeito. Então tá, ó, foi uma experiência bem rápida, certo? Então o que acontece? Você tem aqui a primeira, o círculo vazio, você tem essa coisa de, pô, vê um monte de coisa, pá, certo? Quando você coloca o ponto no meio, pum, faz assim e foca, né? Você vai numa direção, você fala assim, nossa, eu quero tal coisa. Por que quis mostrar isso assim de forma bem. É uma forma simples, né? Um círculo e depois um círculo com ponto no meio. O que acontece? Esse círculo vazado, sem nada no meio, ele, na verdade, ele é uma arquetipicamente, ele é um atributo do feminino, certo? Então você imagina que essa coisa do sabe o Ouroboros, aquela cobra comendo o próprio rabo? Esse arquétipo é um arquétipo de feminino, né? O que acontece com esse arquétipo? Ele representa essa natureza autofágica que se come, se devora e se vai se criando, né? Ou seja, se você pensar, então pensa o feminino, ele tem essa força, ele tem essa força criativa, vida, não sei o quê, é um fluxo muito intenso. Mas isso não é moral, né? Para todas as direções. Um animal come o outro e a vida vai assim. Beleza. O que acontece? Quando você coloca o ponto no meio, o que você faz, né? Então imagina que você está na natureza, imersa na natureza,
por exemplo, no feminino, acontecendo aquilo, e de repente, quando você põe um ponto no meio, significa assim, sou eu, individual, em relação ao resto, certo? Esse ponto no meio, ele é o ponto do self. Ele é um ponto da individuação mesmo. E ele é um ponto do masculino. Então, o que acontece? É muito importante você entender que, tipo, precisa casar esses dois elementos realmente. Por quê? Para que a mulher, esse feminino, ganhe uma cabeça, entendeu? Que ela ganhe inteligência, ela ganha, então, a cabeça, mas isso só é possível casando mesmo os dois elementos. De alguma forma, entendeu? Por quê? Quando a gente fica... imagina que uma coisa funciona mais ou menos assim. Imagina que você está no trânsito, certo? E está um trânsito, você não sabe o que está rolando, entendeu? Então, é essa imersão que acontece, né? Quando a gente fica imerso, né? A natureza, ela tem isso. Você fica imerso, você pode ser comida amanhã, você pode comer outra pessoa amanhã, ou você pode... O que pode acontecer na sua vida. Mas, quando o self, que é esse ponto no meio, o que ele faz? Ele faz assim... como se você subisse lá no topo de um prédio muito alto e você olha lá de cima e fala, entendi o que está acontecendo. Entendeu? É um ponto de saber mesmo, né? É uma conexão. Isso todo mundo tem. Arquetipicamente, os dois elementos, isso são forças do universo, não são forças de alguém, né? É como funciona a dinâmica mesmo, né? Da vida e da evolução e tudo mais. Então, assim, então, dá para você entender a partir daí essa questão das mandalas, por exemplo, né? Quando você pega a mandala, ela tem o círculo, né, e o ponto no meio. Ela precisa do ponto no meio, porque ela precisa casar essas forças. Porque quando a gente polariza só para um lado ou só para o outro, é caótico, né? Um feminino sem self é caótico. Né? É caos. E um masculino também, sem feminino, sem essa questão da proximidade, do cuidado, dessa coisa do cuidado, da aproximação e tudo mais, sem isso também vira uma brutalidade e um atropelo. Né? Então, quando você vai entendendo isso, e olha que interessante, né? Você reparou aí que você tem no seu trabalho, na sua busca, fala assim, nossa, mas só a forma não me diz muito. Porque só a forma, isso é uma coisa legal você perceber, acho que você sentiu isso, provavelmente, né, fazendo a sua faculdade e tudo mais. O que acontece? Só a forma, a gente tem uma tendência a intelectualizar o processo, entende? E ficar focado só no resultado estético e que não vai te integrar. Isso é vazio mesmo. Bastante vazio. E você fica sempre sentindo falta daquele algo mais e tem alguma coisa acontecendo em você que você tem que calar para conseguir fazer aquele trabalho. E aí Isso é muito ruim, exatamente. Então, assim, só que você tem que entender isso, que você precisa entender que, eu preciso, então, é sua responsabilidade mesmo, do seu processo artístico, do seu processo como pessoa. Entender como funcionam os elementos, vir casando, porque você vai ver que você vai, aos poucos, você vai ganhando mais sabedoria, porque quando você percebe que uma coisa casa com a outra, né, ele fecha valores em você que passam a fazer sentido, entende? Que eles compõem de uma forma muito significativa, que é muito diferente de você falar uma coisa só intelectual, porque fulano falou, porque eu li na tese, não sei lá de quem, e quando aquilo não casa para você, no conteúdo das suas necessidades, entende? Então, assim, é muito legal você entender isso, pesquisar um pouco mais sobre isso. Talvez para você seja bom você fazer mandala, experimentar, com ponto no meio, se preocupa com isso, não intelectualiza isso, entendeu? Faz isso para você vir integrando mesmo, sabe? Você vai ver que aos poucos essas imagens vão se aparecer de formas diferentes, talvez você em sonho vai aparecer também, né?
E um adendo aqui para você também, que às vezes esses homens sinistros que acontecem às vezes, ou que aparecem para a gente ou em sonho e tudo mais, eles têm a ver com núcleos de potenciação, que são potenciais seus, entende? Que Uhum, carecem desses casamentos também, entendeu? aham, Bom, obrigada. é isso. Ficou alguma dúvida que eu falei? Falei um monte. Coloquei um Não, play foi, aqui. ficou, na verdade, ficou Legal, bastante né? claro e acho que vai ser mais uma coisa para eu somar nos processos de hoje. Com certeza, com certeza. Que bom. Tá bom. Então, Legal. né? Super obrigada, então, de ter. Obrigada. Então, tá jóia. Vamos ver como que a gente. Bom dia para você. Bom dia. É, bom, legal, né, gente? Foi essa. Achei muito bom conversar com vocês. Acho que é rico, né? Porque aí o que acontece? Eu consigo ouvir um pouco de vocês, as questões de vocês, as dúvidas de vocês. Acho que muito legal mesmo. Muito bom, né, Vanessa? Ah, muito bom. Ah, obrigada também. E, bom, então amanhã, né? Amanhã venho de novo aqui às 8 horas para a gente conversar, daí a gente vê quem tiver com vontade de perguntar alguma coisa, fica online aqui, aí eu vejo, a gente vê com quem que dá certo de aparecer aqui, a gente conversa um pouco. Se vocês quiserem preparar alguma dúvida também, prepara uma dúvida para amanhã. Isso também, isso é muito legal que você falou, né? Tipo, ajuda muito ouvir os outros, porque exatamente essas questões, elas são parecidas, né? Então, quando a gente ouve uma pessoa falando do seu próprio, da sua história, do seu processo, a gente passa por coisas parecidas mesmo, né? Tá bom? Então tá, gente, acho que é isso. Então amanhã às 8 horas estarei aqui novamente, espero vocês, tragam seu cafezinho, caderno, dúvidas, e a gente se fala, tá bom? Regina, então tá. Então um grande abraço e até amanhã.